Meus irmãos, a paz do Senhor. Sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e versículo 15. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus o privilégio de estar com os irmãos, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a mim, a minha família, e graças a Deus, estamos aqui de posse de vitória. Jesus é fiel na minha vida, Ele é fiel também na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Obrigado, pastor Messias, meu pastor, por essa oportunidade de nos confiar, trazermos uma palavra a esta igreja tão bem doutrinada, uma igreja conhecedora, uma igreja já tradicional aqui no Texas. E eu me sinto muito em casa, porque depois do que eu vi o pastor Messias pregando aqui sexta-feira passada sobre santidade, parecia que eu estava naqueles cultos da década de 90 no Brasil. E foi um maná dos céus, né? Só quem estava aqui, não foi, meu querido presbítero Moab? Só quem estava aqui é que percebeu como Deus usou poderosamente nosso pastor e como a glória encheu toda essa casa. Aleluia. Irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tome seu assento, meu querido. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor já bem citou essa noite, nós estamos num mês todo especial para abordar a temática da adoração, do louvor. E, obviamente, não vai dar um mês para a gente tomar todo esse oceano, vai dar para tomar uns copos d'água. É um assunto inesgotável, um assunto que a gente poderia derivar e navegar por águas profundas e não haveria tempo suficiente. Não é? As pessoas vão para os cursos de ministração, cursos de teologia, os seminaristas estudam anos e anos sobre adoração e quando vão pregar, fala de um tema muito curtinho e não consegue aprofundar. É um tema, de fato, de maneira vastíssima. Porém, se fôssemos aqui falar só de harpa cristã, eu não tenho o conteúdo e o conceito que o nosso querido irmão Abner Apolinário tem, né? Ele fala tão bem da harpa, tem toda uma tradição que já vem de família. Outro querido pastor também, hoje reside em Hebreu Lima, mas já foi meu maestro na minha mocidade, Eliabe Soares, hoje é fuzileiro da Marinha, tenente da Marinha, também fala da harpa com maestria. Ele é convidado no Brasil todo para falar de harpa cristã, mas é um assunto que já tomaria um seminário, um congresso para falar sobre a harpa cristã, né? Imagina nós querer falar um pouco, então, sobre como surgiu o louvor e a adoração, como era a adoração no Antigo Testamento, como é a adoração no Novo Testamento. Também não daria, um culto só não daria para falar. Se fôssemos falar sobre mensagens subliminares nas canções, imagina, né? Analisar teologicamente as canções tem contemporâneas. Como é que a gente ia terminar? Não daria para terminar um culto, se fosse para analisar tudo que existe aí no mercado gospel, né? Nem todo mundo gosta de usar essa palavra, mas eu uso dentro do mais sentido generoso da palavra, e eu sei que os irmãos estão entendendo, mas, ou seja, eu quero dizer apenas, pastor Tiago, que é um oceano de informações, porém, Hebreus capítulo 13, versículo 15, sintetiza toda uma tese defendida por esse escritor, porque não sabemos de fato quem é o escritor aos Hebreus, até hoje não há como categoricamente afirmar quem foi esse escritor. Nós sabemos quem é o autor, né? É o Espírito Santo, né, que inspirou toda a escritura bíblica, mas o autor, de fato, eu entendo até porque o escritor aos Hebreus ele prefere ficar anônimo, né? Se você tiver o privilégio de ler os 13 capítulos, 303 versículos
de Hebreus, você vai perceber que é uma tese de confrontação à antiga aliança. O tempo todo o escritor, ele quer mostrar que a religião judaica, o judaísmo, já tinha se finalizado em Cristo. Não porque Cristo não cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei, o único a cumprir toda a lei. Mas toda a lei apontava para Cristo como Cordeiro perfeito, é isso que Hebreus começa dizendo. Além de ser o Cordeiro perfeito, um sacerdote perfeito, para oferecer um sacrifício perfeito, né? O sacerdote da linhagem de Melquisedeque, rei de Salém. E aí, esse melhor concerto, essa melhor aliança, esse melhor testamento que o escritor aos Hebreus vai defender, confronta, é um bate de frente, né, com toda a tradição judaica. Eu entendo, então, porque o irmão que escreveu os Hebreus não quis, né, colocar, assinar, não sei se era um pergaminho nesse momento, essa carta, não sei como foi, exatamente, né, eu sei que foi escrita em grego, mas quem colocasse o nome como escritor aos Hebreus estaria, de fato, batendo com toda uma tradição judaica, todo um costume daquela época, toda uma cultura de sacrifícios, né? Imagina, eles estão há centenas e centenas e centenas de anos sacrificando animais, né? Usando a Arca da Aliança, né? Como um símbolo da primeira aliança do Antigo Testamento, né? Testamento quer dizer isso, quando você, por morte, deixa algo para alguém. Então, aquela antiga aliança que Deus dá, ela se cumpre em Cristo através de uma nova aliança que Ele nos faz, e não é mais necessário fazer os sacrifícios. Mas como é que você chega para toda uma classe sacerdotal e diz assim, parem de fazer sacrifício? Jesus Cristo já fez o sacrifício, né? E por isso, então, que eu entendo, não querendo defender uma tese, mas eu me permito compreender que ele não coloca o seu nome, porque ele estava batendo de frente com toda a religião oficial, né, daquela nação. Mas aí ele vem dizer que depois de toda essa defesa de Cristo como sacerdote, de Cristo como sacrifício perfeito, como Cordeiro de Deus, de Cristo como Filho de Deus, acima dos anjos, lá no início de Hebreus, se você for ler, ele começa defendendo o tempo todo a divindade de Cristo, quem é Jesus, como ele agiu, o valor do sacrifício, as profecias, os heróis da fé. E ele termina, parece que eu estou lendo, se eu estivesse fazendo a redação, nós estamos lendo o parágrafo final, de fato, do texto, que diz, portanto, consegue entender que é uma conjunção conclusiva, ele está confirmando, né? Portanto, eu falei, conclui dizendo o quê? O que vai interessar mesmo é você abrir a boca e sacrificar, é louvor, é ter fruto através de adoração. Não precisa mais matar animais, derramar sangue de animais, toda aquela tradição, todo aquele ritualismo, aquelas vestes, todo aquele procedimento da lei. Não é preciso mais isso. Apenas abre a boca e adora, louva a Deus, que ele recebe. Esse é o sacrifício que Hebreus vem falar. Não vamos aqui trilhar por esse caminho, né, da antiga aliança, isso vai tomar muito tempo, não é o objetivo meu para esta noite, mas eu queria começar, nos minutos que nos restam, a gente meditar um pouquinho no culto que nós temos oferecido a Deus. Porque, de fato, a primeira aliança tinha todo um ritual de adoração. Nem todo mundo poderia participar desse ritual de adoração. Eram os levitas, e nem todas as classes de levitas tinham acesso a 100% do culto. Existiam aqueles que estudavam até uma certa idade, mesmo como levitas, e podiam ter acesso ao santuário. Aqueles que estudavam um pouquinho mais, dependendo da família, iriam ser sacerdotes. E para ser sumo sacerdote, então, era de uma linhagem toda diferenciada, tempo de estudo, pela sua liderança, e pela chamada e pela confirmação de Deus, né, na linhagem que ele vinha seguindo como sacerdote. Então, não eram todos que tinham esse privilégio de participar da adoração, mesmo que daquela forma ritualística. Hoje não. As pessoas, quando dizem assim, olha, eu conheço esse irmão é um levita da casa do Senhor. Eu entendo, porque é uma forma carinhosa, né? Uma forma respeitosa de reconhecer a chamada de Deus na vida desse cantor, desse músico,
desse ministro de música, desse maestro de coral, desse corista, dessa pessoa que Deus deu o dom da música para serviço da obra de Deus. É um ministério. Então, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre como é o nosso culto, de uma maneira bem geral, para que alcancemos todos ao mesmo tempo, como o pastor falou, poderá termos mais à frente, né, uma palavra mais específica para quem de fato é músico. Mas o ministério levítico acabou. Como é que eu observo isso? O próprio Jesus, aqui na defesa de Hebreus, está bem claro isso, que não é mais necessário eu ser levita para adorar, para cultuar, oferecer sacrifício, nem derramar sangue. Eu só preciso abrir a boca e louvar. Eu louvo com os lábios, né? Mas Jesus Cristo, em João 4, 23 e 24, uma das passagens mais conhecidas, né? Para mim é o texto central da adoração bíblica. João 20, capítulo 4, versículo 23 e também o 24. Se você puder acompanhar com sua Bíblia, Jesus faz uma declaração poderosa sobre louvor e sobre adoração. Você sabe que ali Jesus está conversando com a mulher samaritana. Existe todo um diálogo que eu não vou entrar também especificamente porque ela era samaritana, porque existia essa separação, a divisão dos reinos antigamente, depois um preconceito entre os próprios judeus. Eu não vou entrar nessa área. Mas depois que essa mulher é regenerada, depois que ela se sente perdoada, e ela reconhece não só um judeu em Jesus, mas ela reconhece ali um profeta, ela começa a ver a divindade de Cristo. Depois que Jesus revela a sua vida, ela tem uma preocupação, que todo novo convertido tem. Quando é o próximo culto? Quando a gente é novo convertido, a gente tem esse desejo. Quando é que vai ter culto de novo? Eu tenho tanta sede de estar na igreja. Quando é o próximo culto? É o primeiro a chegar. Ele abre a igreja como porteiro, é o último a sair, porque ele se sente bem nessa esfera de adoração, nesse santuário, né, do Novo Testamento. Não é aquele santuário do Antigo Testamento. O que é o santuário, Natanael? O que é estar no santo dos santos? Nada mais é do que toda vez que você começar a abrir a boca para adorar a Deus, você fazer em você, independente de onde você esteja, o santuário de adoração, o tempo da glória de Deus. É você criar naquele momento, fechar os seus olhos assim, eu vou só adorar. Aleluia. Ali é o santuário. E aí essa nova convertida, essa mulher samaritana, que a gente não sabe dela, depois de regenerada, ela pergunta para Jesus, onde é o próximo culto? Eu quero estar no culto. Onde é que a gente vai adorar? É aqui? É lá no templo? Ela está fazendo uma pergunta muito sábia e profunda. Ela está dizendo assim, eu tenho vontade de adorar a Deus, mas eu não posso entrar lá no templo. Mas onde é? Aí Jesus responde de maneira magnífica e, de uma vez por todas, sela esse raciocínio que o ministério levítico está finalizado a partir do sacrifício, a partir da figura de Jesus. Jesus diz assim, nem aqui, nem no monte, nem em Jerusalém. O que é que diz a Bíblia? Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele não fala de ter roupa de levita, de ter linhagem de levita, de oferecer um cordeiro, de oferecer uma pomba, de oferecer uma fruta, as primícias do campo, nada disso. Ele só fala o seguinte, adorar em espírito e em verdade. Então está finalizado aqui, de uma vez por todas, esse raciocínio de que existe um ministério levítico, de que existe uma classe separada para adoração. Não, a Bíblia diz, através do próprio salmista, que tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Muito lindo isso. No culto judaico, existia a classe separada. No nosso culto, irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém adora mais do que ninguém. Não existe isso. Existe, claro, a devoção, a reverência. Porque eu costumo dizer, uma das minhas máximas é, quanto maior a reverência, maior a presença de Deus. Deus não está no lugar onde não há reverência. É impossível, porque Deus é um Deus de ordem. Deus coloca tudo no seu devido lugar. E a sua presença só habita onde há ordem, onde há reverência.
Então, por isso que você vê muita gente dizendo, eu não estou vendo Deus nessa igreja tal, nessa igreja X, nessa igreja Y, porque falta reverência. Deus não se apresenta no lugar que não há reverência de adoração. Quem sente Deus nessa noite aqui? Aleluia. E aí, através dessa declaração poderosa de Jesus Cristo, nós entendemos que o louvor e a adoração é para todos. E eu não posso julgar a maneira, porque A adora, porque B adora, de um jeito que ele adora. Quem sou eu para julgar? Há muito de aparência em adoração. Parece que está adorando, mas não está adorando. Há canções que não passam do teto de uma igreja. Quanto mais chegar como sacrifício, como nós lemos hoje, de lábios que confessam. Quanto mais. Por que, Natanael? Porque há músicas que louvam. E, obviamente, há músicas que também não louvam. Estão sendo cantadas. Pegou pesado, né? Porque há muito de aparência, muito de apresentação. Nem todo mundo tem uma consciência de adoração. E ao subir nesse púlpito, ou ao subir num púlpito de igreja, parece que está subindo num stage, num palco. Não está subindo no púlpito. E a gente, quando vem para cá, para a igreja, não é para se apresentar. Não é um show, especificamente da palavra. É uma entrega, é uma oferta, é um sacrifício. Se sacrifício fosse fácil, chamava sacrifácio, né? Mas é sacrifício. Tem que haver entrega. Tem que haver devoção. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso que não há resposta. Quando há entrega da oferta sobre o altar, Deus responde. Se não há resposta de Deus, é porque não houve a adorar. Ninguém engana Deus. Se for para fazer a coisa só bonita, plasticamente, artisticamente, visualmente, fotograficamente, qualquer artista faz. Eu, por exemplo, jamais seria cantor, porque eu não sou tão bonito assim. Se fosse para ser cantor, precisasse de beleza, nunca eu gravaria um CD, irmão Mob. Consegui me casar, mas para ser artista, assinar contrato, não daria. Mas Jesus não precisa de artista, ele precisa de adorador. Aqui não é palco, aqui é púlpito, aqui é altar. Nós não estamos num show, nós estamos num culto de adoração ao Deus poderoso. Natanael, então há canções que não são de louvor, de fato. Há canções que não estão adorando a Deus. E através dessa tomada de consciência, é que nós podemos sim separar melhor a nossa oferta. Olha como separar a oferta é tão importante quanto ofertar. Lembra de Abel e Caim? Abel ofereceu a sua oferta. Caim também ofereceu a sua oferta. Aí Deus fala, eu rejeitei Caim e rejeitei a oferta de Caim. Não é só como estamos cantando, não é só se canta muito bem. Não é só se canta muito bonito, se tem muita técnica, se domina os melismas, se nunca desafina. Quem nunca desafinou, né, deu um glória a ninguém. Todo mundo desafina. Quem nunca errou uma nota. Então, a preocupação de Deus não é essa. É se aquela oferta, de fato, é sincera. Se ela tem verdade naquela oferta. Se ela confessa que o Espírito está ali recebendo. Porque é Espírito, não é a plástica. Então, muito do que a gente vê, pode ser que não seja adoração. Outro dia, tinha um irmão com as mãos levantadas, isso é costume, as mãos levantadas é um sinal de entrega, de rendição, é um sinal de dizer assim, eu te adoro, né? Eu entrego a minha vida, estou aqui para te adorar, é o rinene de Deus, né? O nosso rinene para Deus.
E aí, o irmão terminou o hino, e ele ficou com as mãos levantadas. Todo mundo sentou e só ele. Eu, como sou muito curioso e observador, como todo pernambucano é assim, né? A gente aprende em Pernambuco a ser curioso. Aí eu cheguei no irmão e disse assim: ô irmão, todo mundo sentou, só o senhor que estava com as mãos levantadas, sozinho. Aí depois de uns 30 segundos ele se deu conta, aí sentou também, né? Disse, o senhor estava tendo uma visão, o senhor estava sendo arrebatado em espírito. O que é que o senhor sentiu naquela adoração? O que é que aquele hino falou com o senhor? Eu disse, não, irmão, não estava nem pensando no hino. Eu estava pensando como é que troca essas lâmpadas tão altas aqui do Templo Central. Então, a aparência pode enganar, pode ou não pode? Você está vendo ele ali assim com a mão levantada? É o último adorador, ele não quis nem sentar. Meu Deus, que glória aquele irmão está sentindo. Não tinha nada disso. Terminou o hino, ele ficou meio que em transe, pensando, uau. Eu disse, irmão, tem umas escadas de bombeiro que os irmãos sobem aí e trocam essa lâmpada. Então, assim, o pregador em Cantares, né, ele fala, olha, guarda o teu pé. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Fala um pouco só. Teu Deus está lá em cima, você está ainda aqui na terra. Fala pouco. Deixa Ele falar. E aí a gente começa a entender que culto é esse. Que às vezes aquela irmãzinha tão quietinha, que não é muito da palma, que, claro, tem um louvor de júbilo, como o salmista fala, tem aqueles irmãos que gostam, para a direita, para a esquerda, para a frente, dança o culto todinho. Se for um hino atrás do outro, ele gosta. Amém! Que adora. Mas tem aquela irmãzinha que não gosta muito de puro, de movimento, ela gosta mais, mas só ela e Deus sabe quanta experiência ela tem com Deus e quanto ela está adorando ali no seio da alma dela, quanto ela está se derramando na presença do Senhor. Não precisa botar um banco na cabeça, correr, bater palmo, fazer trenzinho. Porque tem gente por aí que se não fizer o trenzinho, se não entrar no trenzinho, não está adorando. Esse irmão é cru, esse irmão é seco, é frio. Não tem nada a ver. Só Deus sabe quantas experiências aquele irmãozinho que está sentado no banco tem. Há pessoas mais espontâneas. Isso é de personalidade. Não sou eu que vou julgar se aquela pessoa está cultuando ou não, porque culto é individual. Da mesma forma que ele é coletivo, quando ele tem o horário para começar o culto congregacional, também tem o culto da minha vida, o culto pessoal. O culto que começou não foi quando eu me arrumei para vir para o culto. O culto começou quando eu acordei e disse, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Eu sei que vai ser um dia de vitória. Eu sei que o Satanás vai me atentar, vai me perturbar. Mas eu vou clamar o teu nome e vou vencer. E à noite estarei no culto. Esse é o culto, pessoal. É o culto que eu estou cultuando o tempo todo. É o culto que eu estou o tempo todo clamando para que Deus me mantenha em espírito e em verdade, em culto. As pessoas que conseguem cultuar com a vida, quando chega na igreja, ela consegue cultuar com a congregação. Agora, a pessoa não consegue cultuar com a vida dela. Quando chega na igreja, ela fica deslocada. Ela não consegue entrar no louvor da congregação. Porque ela já não cultua com a própria vida. Ela tem que dar um passo para trás, para ser um culto, para depois entrar no culto da congregação. Então, outro dia eu estava pregando numa cidade de Igaraçu, no litoral norte, dentro também dessa temática da adoração. E no meio do silêncio assim, não dava 5 minutos, irmão. O jovem dos seus 20 e poucos anos dava um aleluia, mas tão alto, tão duradouro, que eu tinha que parar a pregação para poder terminar o aleluia dele. E quando ele terminava o aleluia dele, a igreja pegava fogo de novo. Daqui a pouco eu estava chorando também. Aí teve uma hora dessa que eu parei e eu perguntei ao obreiro local, disse, quem é esse rapaz? Esse rapaz, ele não andava, Jesus curou ele. Por isso que quando fala em louvor, quando fala em adoração, deixa ele dar os glórias dele, irmão. Aí depois que eu sei, irmão, dê outra glória dessa bonita. Aí a igreja pegou fogo. Então, como foi dito aqui domingo, cada um sabe como adorar a Deus de acordo com o que recebeu, do que foi perdoado, do quanto amor foi alcançado, de acordo com a fé que foi dada, a fé que você recebeu. É com essa fé que você adora, nem mais, nem menos do que ninguém. Deus recebe a tua adoração.
Então, dentro dessa temática, eu tenho que saber qual a canção de fato vai adorar a Deus. Nas minhas andanças pelo Brasil, não foram muitas, mas eu tive o privilégio de conhecer 22 estados, faltou 4. A gente se torna muito observador. E a cada culto é uma experiência. Alguns desses cultos, eu fiz anotações. E o que eu observei é que 80% das canções não adoravam a Deus. Só algo em torno de 20% das canções adoravam a Deus. 80% das canções são tão egocêntricas, são tão o meu eu, a minha bênção, a minha vez. Não é? Canções até que dizem, chegou a minha vez de humilhar. Que evangelho é esse? Né? No lugar de subir para adorar no altar, de ir ao altar para adorar, é tão pouco tempo, é tão curto. A gente cantar que chegou a vez de humilhar. Então tem canções, pesquise. Não vou entrar aqui nas tantas e tantas letras, não é objetivo. O objetivo hoje é a gente só entender um pouquinho do que é o nosso próprio culto. Só isso. Outras ocasiões a gente trafega por esse universo tão vasto. Mas louvor e adoração são sinônimos, são a mesma coisa? Já que nós estamos falando do nosso próprio culto? Ou são coisas diferentes? O que é que os irmãos acham? Quem acha que louvor é a mesma coisa que adoração? Levanta a mão. Quem acha que louvor é diferente de adoração? Levanta a mão. Obrigado. Quem não acha nada? Porque tem uns irmãos que não levantam a mão por nada e não acha nada. Porque a pessoa não sabe se vai acertar e fica calado. Deixa ele dizer, depois eu vejo. Então, de fato, a igreja vê como uma igreja doutrinada, né? Louvor é diferente de adoração. Por que, Natanael? O louvor é dentro de uma esfera mais horizontal. É dentro de uma esfera mais consciente, palpável. É dentro de uma esfera onde eu tenho que observar o fenômeno acontecer, para entender, para processar mentalmente o que é que eu estou vendo e louvar a Deus. Eu tenho que receber algo para louvar a Deus. Exemplo, eu olho a estrela, eu olho os céus, olho os fenômenos da natureza, e a gente diz, né, quão grande é o meu Deus, como já foi cantado aqui hoje, ou como Deus é grande. Isso é o louvor, eu estou falando das obras que Deus faz, falando do que Ele fez na minha vida. Há louvores para exortar a igreja, há louvores, não é, de avivamento, de júbilo, de glória, há louvores que vão ser específicos para quebrantamento, louvores para evangelizar, louvores para uma cerimônia matrimonial, louvores para um sepultamento. Tem música para tudo. Você não vai cantar no enterro um hino de casamento. Não tem lógica. Não vai cantar no hino, no culto de ceia, né, um hino de avivamento, de júbilo. Né? Culto de ceia, vamos agora fazer o primeiro elemento. Contemple esse varão que chegou agora, abra a boca, irmão, e dê um glória. Irmão, não tem o menor sentido. Não tem, está fora de órbita. Né? Não tem lógica nenhuma. Você precisa, de fato, estar de acordo com a liturgia proposta daquele culto. É um culto de oração. Então, existem N canções que vão nos fazer meditar sobre a importância da oração. É um culto de evangelismo, é um culto em praça pública. Culto em praça pública. Aí lá vai eu cantar. Yeshua. Ninguém não sabe o que é que está falando, né? Belíssima canção, canção de adoração, mas para quem está ouvindo, para efeito de evangelismo, não comunica. Não tem informação nenhuma. Então, a gente precisa ter essa forma palpável de entender o que é louvor.
A adoração, não. O louvor eu preciso até sentir. Eu estou dando glória a Deus que eu estou ouvindo esse irmão pregar. Que coisa bonita. Ele falou um negócio que eu entendi, eu processei. Glória a Deus, aleluia. Isso é louvor. Adoração, não. Adoração não depende do que eu vejo, não depende do que eu ouço, não depende do que eu sinto. Tem gente que diz assim, eu só dou glória se eu sentir. Não é? Mas a adoração, eu dou glória sem eu sentir nada. Eu dou glória porque Ele é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Deus não precisa da minha glória a Deus, nem do meu aleluia. Não precisa. Ele tem seres celestiais, não vou dizer 24 horas, porque a contagem, né, do tempo aqui, nesse planeta, chamado Terra, um planeta pequeno, insignificante, né, dentro da nossa galáxia. Como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Dentro dessa Via Láctea, composta de bilhões de galáxias, a Via Láctea é uma poeirinha cósmica. E dentro dessa poeirinha cósmica, nós estamos num planetinha chamado Terra. E desse pequeno planeta Terra, lá dentro da cidade de Carrollton, no Texas, tem um povo reunido dizendo glória a Deus e aleluia, mas Deus não precisa dessa glória a Deus e aleluia. Não precisa. Ele tem seres o tempo todo, em continuação, constantemente, dizendo santo, santo, santo. Seres que nunca pecaram, dizendo santo, santo, santo. Seres que nunca viram a maldade, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é digno, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os 7 selos o tempo todo, recebendo louvor e adoração de seres celestiais. O que é que Deus vai olhar para mim? Só se eu louvar com adoração, só se for sincero, só se subir como sacrifício suave para as narinas de Deus. Aí Ele olha para essa igreja e diz, eu recebo a tua adoração. Eu não preciso não, mas eu recebo, porque eu procuro. A única coisa que Deus procura é verdadeiros adoradores. Deus não precisa de nada. Tem gente que vem para a igreja, não é para adorar. Ele vem para buscar uma bênção. Veja o que é a consciência do culto. Tem todo tipo de culto que você puder imaginar. Terapia do amor, encontro dos empresários, encontro dos quebrados, encontro dos endividados, os desesperados. Tem, irmão. Eu estou falando porque tem. É feito propaganda, é feito colocado o nome, o horário. Tem a pessoa que já sabe, já tem o tete ali para, né, desse discurso, e ainda baseia na Bíblia, para falar dos super endividados, tem de tudo. Tem o dos artistas, tem culto para tudo. E o culto para Deus? Você vê como a gente perde a essência do que é de fato culto. Quando é mais importante falar que vem um cantor, falar que vem um pregador, falar que vem uma celebridade, quando isso é mais importante do que o próprio culto em si, acabou, não tem culto. Tem palestra, tem encontro, tem qualquer outra coisa. Só não tem culto. Porque a gente se acostumou a comer no culto, a se alimentar. Glória a Deus. É tanto que eu já ouvi alguma vez, vocês devem ter ouvido, irmão, agora ninguém se mexe, nenhum menino se mexe, é a hora mais importante do culto, é a hora de ouvir a... Será? Será que a hora mais importante do culto é a palavra? Para quem que ela é mais importante? Em que sentido? A parte mais importante do culto não é a palavra. A parte mais importante do culto é cultuar. Porque Deus não precisa de ouvir palavra, Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele habitou entre nós, Ele se fez carne. Ele é a palavra, Ele não precisa de palavra. Deus não precisa que alguém pregue para Ele. Não. A palavra, dentro da ótica do homem, para Deus, a parte mais importante é o louvor e a adoração. Dentro da ótica de Deus, para o homem, a parte mais importante é o alimento, a palavra. Ok? Mas nós temos que ter esse entendimento. Porque tem gente que diz assim, não, ainda são 8h40, não, ainda nem começou a palavra, vou pegar a palavra. Mas a parte mais importante dele, para Deus, que é o culto, é o louvor, a adoração, ele não chegou. Você entende? Irmão, não estou dizendo com alguém que chegou hoje à noite um pouquinho atrasado. Eu estou falando de maneira
né, geral, para a gente ter um entendimento do que vem a ser o tema culto nos dias de hoje. Ok? Está todo mundo me acompanhando? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos que ter essa consciência, porque o culto é um culto racional. Não, é Romanos capítulo 12 que fala isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é preciso que esse culto, de fato, ele seja um culto da mente, não é um culto em catarse, em transe, né? Não é um culto no poder da música. Ei, preste atenção, também tem isso. Tem gente que pula no poder de Deus. Tem gente que pula no poder do mal. E tem gente que pula no poder da música. Não está sentindo nada. Mas a música é aquela só, pastor, eu não consigo me segurar. E começa a se mexer e se balança. É o poder da música. Quem estudou música que sabe o que eu estou falando. É a frequência da batida, os acordes, a alegria das trocas de notas, o desenho melódico que é alegre. Ou você pode ter uma tonalidade menor, um desenho melódico mais triste. Você pode botar a pessoa para chorar. Só pelo poder da música, pela interpretação, pelo poder daquela arte. Não tem nada a ver com o poder de Deus. Será que isso é culto? Então, é necessário que esse entendimento do que se vai cantar esteja racionalmente claro na nossa mente. Se o que eu estou cantando é um louvor, especificamente, do que é que está se falando, se está adequado ao culto ou não, se é uma adoração, ou se é só um louvor. Eu tenho que ter essa consciência. Não estou dizendo que um culto que só teve louvores foi um culto errado, não. Deus fala através dos hinos. Os hinos servem para isso também, para Deus falar com a sua igreja. Quantas vezes a gente está precisando de uma palavra, de uma resposta, aí Deus usa a irmã Isa naquele hino que a gente fazia uns 5 anos que não ouvia, ela canta aquele Deus falou comigo. Falou ou não falou? Através do hino. Isso foi um louvor, não foi uma adoração. Foi Deus usando Isa, cantando Bíblia para falar com a tua vida. Louvor não foi adoração. A adoração, ela tem que ter Cristo, tem que ter Deus, tem que ter o Espírito Santo no início, no meio e no final. E adoração eu não posso pedir nada. Todas as músicas que você vê que está pedindo alguma coisa, não são de adoração. Pode até ser um louvor, mas nunca será de adoração, porque está pedindo. Se eu estou pedindo, não é uma adoração, é uma oração. Está claro ou não está claro? Sim ou sim? Olha como o pessoal participa. Glória a Deus. É uma oração. Tem canções que são chamadas de oração. Eu gosto de orar ouvindo as canções assim, bem baixinho. Porque às vezes falta assunto. Aí quando falta assunto, eu escuto um pouquinho, depois me lembro de outra. Aí vou orando e a gente vai tendo aquele tempo com Deus. Tem gente que acha que oração é só falar. Não. A oração mesmo é você parar para Deus falar com você. É orar até ouvir Deus. Não orar até Deus te ouvir. Ele já te ouve. Antes mesmo de você abrir a boca, Ele já te ouve. Ele já sabe o que você vai pedir. Isaías, ele fala, né? Que antes que você pedisse, Deus já estava te respondendo. Aleluia. Mas essa oração, essa comunhão, esse momento com Deus, também é de adoração. Porque senão a gente vai achar que só adora cantando. Não. Eu posso cantar e estar adorando, posso cantar e estar louvando, posso cantar nem estar adorando, nem estar louvando. E eu posso estar adorando e não estar cantando. Porque a adoração, como Hebreus fala, é fruto dos lábios. Eu estou falando, eu estou em ação, eu estou em movimento. Eu estou em atitude de adoração. Você sabe, os judeus, eles ensinam um negócio bem interessante. Né? Eles, quando vão, não sei se você já teve o privilégio de ver eles lá no Muro das Lamentações. Eles ficam assim o tempo todo, balançando para frente e para trás. Quem já percebeu isso? É muito interessante. Outro dia eu fiquei curioso. Por quê?
Mas ficam horas e horas assim. Eles tomam ao pé da letra o versículo que diz que é de todo entendimento, de toda alma, de toda força, com tudo que ele puder dar. Então, se naquele momento ele se cansou e tudo que ele pode dar aquele, ele continua, mas não para. Na intenção de adorar. É claro que há crentes muito éticos, né? E a ética dele impede ele levantar a mão, dar um glória a Deus bem alto. Tem gente que até que não gosta de sentar perto de mim, que eu sou bocão, os irmãos já perceberam, né? Outro dia a irmã ligou lá da igreja que nós fazíamos parte e disse: irmão, eu sinto saudade do seu aleluia. Né? Porque o fato de você expressar com muito sentimento, com muita força, que às vezes parece que foge um pouquinho da ética, incomoda alguém. Né? Alguém pensa que essa ética, né, esse silêncio é santidade, não é. Eu procurei outra palavra para dizer que não pudesse ferir alguém, mas não é. Essa santidade, esse silêncio, essa inércia na adoração pode ser inércia de espiritualidade também. Por quê, Natanael? Porque antes de aceitar Jesus, ele pulava carnaval a noite toda. Comprava passagem aérea, comprava hotel, ia para a farra, bebia, comprava o ingresso do camarote, botava e exibia para todo mundo. Agora ele é santo. Aí como ele é santo, ele fica na igreja. Até para levantar a mão e dizer amém é difícil, porque ele é santo. Não me toque, que eu ainda não fui ter com meu pai. Ele anda na igreja flutuando. De tão santo que ele é. Então, também, não, os extremos são perigosos. Claro, cada um, claro, não estou julgando. Mas também não, eu estou dizendo para você que não gosta do agito, do movimento, que aqui é uma igreja pentecostal, aqui é lugar de dar lugar. Né? Sim ou sim, irmão? Aqui o povo gosta de dar glória a Deus, aqui o fogo pega. Então, assim, você que não é muito, né, do barulho gospel, não do barulho da adoração, também não se incomode com quem gosta de dar glória a Deus mais alto um pouquinho. Né? Tem que existir esse equilíbrio. E é preciso ter essa separação. Essa música eu vou adorar, essa música eu vou cantar. Como foi que eu me preparei para esse hino? O que é que esse hino quer dizer? E não fazer de todo jeito. Entendo que há ciclos na vida de cada um de nós. Até a pessoa entender de fato a doutrina da adoração, é preciso ter experiências com Deus. Porque, em primeiro lugar, você começa fazendo o que os outros estão fazendo. Eu sou novo convertido, então eu vou acompanhar o que está sendo feito na igreja. Eu quero fazer, eu quero sentir o que está todo mundo sentindo. Mas depois que você entra, de fato, no caminho da adoração, que o caminho da adoração é um caminho de sacrifício, nem sempre é aquele caminho do oba-oba, do canto de júbilo, do canto de vitória. A adoração é um caminho de muitas vezes chorar. É um caminho de muitas vezes dizer assim: eu não tenho força para adorar, mas eu vou adorar. Eu estava esperando a porta se abrir, mas a porta fechou, mas eu vou adorar. Eu esperava que desse tudo certo, deu tudo errado. Deu tudo errado na sua visão. O certo de Deus está chegando na tua vida. Só continua adorando. Irmãos, Davi, que é o maior músico da Bíblia Sagrada, não só como um grande estadista, como rei, como grande compositor, salmista e tocador também que ele era. Eu mais admiro ele como músico, não só como grande guerreiro, etc, etc. Mas Davi passou por uma situação que nos ensina muito o que é adoração. Seu filho adoece, ainda novinho, muito recém-nascido, criança. E Davi decide orar. Depois que ele decide orar, ele decide também parar de comer. Depois que ele decide parar de comer, ele decide
ficar a sós. Ficar sozinho. Eu imagino que quando o povo sabe que Davi, que o seu rei, está sofrendo, está chorando, está jejuando, está em oração, é claro que outros sacerdotes, o povo todo fica naquela aflição. Não é verdade? Se seu pastor está chorando, você vai ficar rindo? Você vai chorar também com ele. E assim estava Davi. Abatido, irmão Haroldo. Abatido, sofrendo. Passaram-se vários dias, até que alguém entra na presença de Davi, sem coragem de falar, que imagina quem que vai dar essa notícia ao rei. Ele orou, adorou, se sacrificou, jejuou, e Deus não respondeu àquela oração. Há orações que Deus diz não. Às vezes Deus diz sim. Às vezes Deus diz, aguarde. Naquele momento, mesmo com tanta oração, com tanto jejum, com tanto sacrifício, Deus diz não para Davi. O homem segundo o coração de... Interpretando também esse texto, não é que Davi tinha um coração perfeito, um coração livre de queda, livre de engano, que o coração, a própria Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso. É porque Davi foi uma escolha segundo Deus quis, segundo o coração de Deus. Está falando aqui do coração de Deus, não está falando do coração de Davi, não. Se você aprendeu errado, essa noite você aprendeu certo. Ali é o coração de Deus que escolhe Davi. Não foi o coração de Samuel, nem foi o coração do povo. Que o povo, quando viu Saul, disse assim, é Saul mesmo, é esse aí. Saul profetizando, bonito, alto, guerreiro, esse é o nosso rei. Davi, franzino, pequeno, meio sarará. O profeta que foi ungido disse, não é possível, não tem como não. Não, esse não, Deus. Esse crente no conjunto. Não, Moab dizia assim, não dá. Aí Deus diz assim, é esse mesmo. Pode ungir, esse é meu adorador. E ali Davi, entra alguém na presença de Davi, que não conseguiu nem falar para Davi. Davi mesmo pergunta, o menino morreu, né? A pessoa balança a cabeça. Ninguém nem tinha nem coragem para dar a notícia. Irmão, nessa hora, é hora de preparativo para o sepultamento. É hora de ir para o enterro. É hora de chorar mesmo. Orou, não deu, agora vamos chorar. Foi um príncipe que morreu, não foi um qualquer. Filho do rei. Da sua mulher amada. Aí Davi diz, não, primeiro, eu tenho que tomar um banho. Primeiro eu tenho que fazer minha barba. Botar o melhor perfume, botar uma roupa bonita. Vai para onde, Davi? Vai para o enterro, não. Eu vou para a igreja. Se fosse hoje em dia, se eu vou na Assembleia de Deus, é o Shaddai, vou dar glória. Hoje tem culto, eu vou dar um culto a Deus. Depois eu enterro. Isso é adoração. Adoração quando ouvir não. Adoração quando Deus estiver em silêncio. Que adoração quando tudo vai bem é maravilhoso. Adoração na hora de cantar é muito bom. Adorar quando que a gente só enxerga o não. Então Davi me ensina poderosamente que o não de Deus, que a porta fechada, que o que parece negativo, que o que parece perdido, é Deus no controle. É Deus dizendo, a minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, a minha vontade é agradável. Ele controla o universo. Quanto mais a tua vida está na palma das mãos de Deus, Ele conhece, sabe o meu endereço, sabe quantos fios de cabelo, o compositor uma vez falou isso, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Não olhe para o pastor Tiago. Deus sabe. Deus, Ele conhece. Deus, Ele te conhece não é
pelo que eu vejo, não é a aparência, como a gente falou agora há pouco. Deus, Ele te conhece por dentro. Deus, Ele te conhece pelo avesso. Quando o salmista diz assim, sonda-me, Senhor, ele diz assim, me coloca no avesso. O lugar que ninguém vê, o Senhor me vê. Esquadrinha meus pensamentos, esquadrinha meu andar, meu deitar, o meu levantar. De longe. De longe Ele entende. E Ele conhece. O que eu preciso, o que é que eu tenho que fazer. Aonde eu vou chegar. Já está tudo escrito. No Kairós de Deus, já aconteceu. Porque Deus não está sujeito a este tempo, a esse calendário, a essa minutagem, a esse relógio. Não, Deus já me vê lá no futuro. Deus já te vê com as promessas se cumprindo na tua vida. Deus já te vê o resultado final. Deus já sabe, Deus já sabe. Ei, Deus já sabe. Vira para esse crente bonito, fala para ele assim, ó, Deus já sabe. Deus já sabe, ei, tranquilo. Fica tranquilo, descansa no Senhor, que Deus já sabe. Aleluia. Se você pode, fica de pé comigo. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor. Vocês viram como o assunto é gigantesco, não tem como a gente se estender muito. Hoje falamos somente o culto pessoal. Somente isso. Qual a canção que você vai adorar a Deus? Qual a canção que agrada a Deus? Qual a canção que vai passar desse teto e vai mexer com Deus? Não é a quantidade de pessoas. Só basta um adorador para Deus ouvir a canção. Só basta uma voz para Deus levantar a sua mão. Só basta uma palavra chamada aleluia para Deus olhar para você. O que é aleluia, Natanael? Essa palavra que não tem tradução. Essa palavra que no mundo todo mundo fala aleluia. Aleluia quer dizer o início. Alau quer dizer louvado, exaltado, digno, glorificado, bendito. E o finalzinho, Iá. O Iá é uma redução de Iavé. Que o judeu ele tem tanto respeito, quase ele não fala o nome Jeová, Iavé. Quando ele quer se referir a Deus, ele fala assim, o nome. Reverência. Reverência significa adoração. Se você não sabe cantar como a irmã Isa canta, mas você sabe adorar como Deus gosta. Se você não sabe tocar como Moab toca, mas você sabe falar o que move o coração de Deus. Não tem jogo aqui até quem ligar. Nem quantas notas musicais, nem quantos sustenidos, nem quantos bemóis. Não é a tua capacidade musical que vai definir a tua adoração. O que vai definir a tua adoração é só dizer aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa de um texto grande, não precisa recitar os 150 salmos para você adorar a Deus. É só dizer aleluia, 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 aleluia.
Você pode fazer a sua adoração. Ei, não se preocupe que alguém está olhando. Que alguém está olhando a roupa que você vê, o cabelo que você vê, a barba que você vê, o sapato que você está usando. Não, ninguém te interessa. Interessa se você toca o coração de Deus com a sua adoração. Interessa se você dá um aleluia do fundo da alma. Interessa se Deus está te escutando. Não interessa o tamanho da sua voz, se você canta baixinho, se você canta bocão feito eu. Não interessa. Adora, eu vou deixar você adorando. Enquanto os instrumentos de cordas estão fazendo adoração também. E fala com Deus. Expressa tudo que você quer dizer nesse aleluia. Aleluia. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Essa hora a gente não pede nada, só diz: digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno, digno digno de louvor. Tu és santo. Cante. Que você dá para o Rei dos Reis, para o Rei do Universo, para aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas mesmo assim Ele aceita e recebe a tua adoração. Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no contrito de coração. E se você está quebrantado, Deus recebe, Deus recebe, Deus recebe. Como Deus recebe o louvor dessa igreja, como Deus se agrada. Não importa se alguém não está vendo o seu trabalho, Deus está vendo e se agrada de um verdadeiro adorador. Não tem mais tempo para brincar de ser crente. Como eu preciso adorar. Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. Aleluia.
pastor.